aí. Vou falar de um tema que é único, é exclusivo do Excel, mas é muito pouco utilizado. E nossos usuários, apesar de vocês serem desenvolvedores e não são de Excel, mas eu pude observar esses anos que eu estou aqui que muitos, se não a maioria dos sistemas, tem sempre uma planilha envolvida, sempre gera uma planilha, ou seja, são usuários técnicos, engenheiros, estatísticos, e eles gostam da ferramenta. E poucos sabem desse recurso das tabelas dinâmicas. Eu baixei da internet um arquivo de exemplo do site do Júlio Battisti. Ele tem várias aulas grátis, inclusive de Excel, e eu aproveitei esse exemplo dele, fiz uma adaptação para a gente aqui, para você ver, tem nome de produto, empresa, funcionário, data do pedido, a forma de entrega, o frete, valor do frete, nome de destinatário, cidade de destino, região, país, e temos datas que são derivadas aqui da data de venda, que isso pode ser gerado por fórmula, né? Trimestre e o ano que ocorreu, só o ano ou só o trimestre, e o valor das vendas. Então, uma tabela relativamente pequena, com 800 linhas, e vamos, a partir dela, do nada, gerar uma tabela dinâmica no Excel. Esse é o Excel 2013. Excel 2013, então você entra no comando inserir, e tabela dinâmica é a primeira opção, tá? Então, a tabela dinâmica, o que ela faz? Ela pega uma base, que pode ser uma base de dados externa, existe uma conexão, e pode ser até sites mesmo da internet. Mas aqui a gente vai ver uma coisa, uma planilha dentro do próprio Excel. Você está vendo ali que ela tem 800 e poucas linhas, e ele está me dando a opção criar a tabela dinâmica, incluindo os cabeçalhos, né, que são os meus campos, numa nova planilha. Então vou dar OK, ele vai criar uma nova aba, chamou Plan 1. E aparece essa interface, e vocês observam que aqui em cima aparece um menu novo, colorido, que é o ferramentas de tabela dinâmica. Você tem a opção de analisar ou a opção de design, que a gente vai ver depois. Então, se der tempo, né? Porque 18 minutos é pouco. Mas o que acontece? Eu achei pouco intuitivo isso aqui não me diz nada. Primeiro momento que eu vi, aqui até me diz alguma coisa. Então, eu vou colocar numa opção que é a opção do Excel 2003, que é mais intuitiva. Eu vou entrar aqui no menu de opções e mandar exibir o layout clássico. Layout clássico de tabela dinâmica, que ele habilita a opção de arrastar campos na grade. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que é uma nova forma de ver o Excel, arrastando campos na grade. Então você tem aqui um esboço, que é uma planilha que você vai analisar aqueles seus dados que estão lá na tua basezinha de 800 registros. E você você precisa ter três conceitos. O conceito de campos de linha, campos de coluna e campos de filtro. E aqui o campo que vai ser calculado, né? Campos de linha, no início ele dá uma certa confusão, porque campos de linha, vamos imaginar que sejam os registros. O que eu quero ter como registros? Então eu escolho, de todos aqueles meus campos que estavam nos meus dados, eu vou escolher um campo para arrastar para aquela área do meu gráfico. Então observa só, eu vou escolher funcionário, tá? Então vou arrastar, olha só, isso aqui, esse botãozinho voando aqui, ó, eu vou arrastar não para essa, nem para essa, nem para essa área, mas para essa área aqui. Então funcionário, essa planilha foi adaptada, tá? Qualquer coincidência aí foi de propósito, tá? São os funcionários.
Vamos ver aqui, país de destino. País de destino, vamos colocar como um campo de filtro. O campo de filtro, ele até então eu imaginava o campo de filtro assim, como um campo que você quer ver ou o todo ou quer ver ele isolado, tá? Mas a partir daqui a gente já tem mais alguma opção que depois eu vou explicar melhor, que seria ver alguns itens agrupados, tá? Aqui no exemplo de país, por exemplo, você tem todos os países envolvidos nessa empresa e você pode ter país a país, ou como você pode querer, por exemplo, a América Latina. Então você vai escolher só os países da América Latina e vai agrupar nessa sua totalização. Então vamos ver aqui o campo. Observe o que está acontecendo aqui. Eu arrastei, o que eu arrastei, o campo funcionário foi para as linhas. Então os funcionários vão ser representados nas linhas. Nas colunas eu vou querer o período, vamos dizer o ano, só o ano. Olha só, vou arrastar para a coluna, campo de coluna, tá? Então aqui tem dados desses 3 anos. E vou arrastar o valor das vendas, que é o que eu quero totalizar. Então, tá uma coisa assim meio esquisita. Eu vou clicar com o botão direito e vou mandar configurar esse campo, tá? Então eu posso ter contagens. Observa, isso é importante. Uma tabela dinâmica pode ser também para dados que não tenham valores numéricos. Tenho registros de ocorrências, por exemplo, número de chamado de um. Eu tenho até um exemplo prático que José Alexandre, não sei se ele está aí, mas ele me cedeu um exemplo prático que ele estava com uma planilha que vinha de um sistema e ele precisava, a partir de um campo, classificar quais eram os níveis de chamado, nível 1, nível 2 ou nível 4, e ele precisava contabilizar isso. Se ele fosse fazer isso manualmente, ele iria demorar provavelmente uma semana, e a gente fez isso em meia hora. Ele tinha a informação que ele precisava usando tabela dinâmica. Então era um campo de contagem de registro. Então se eu clicar aqui em contagem, ele vai me dizer o número de vendas que cada um fez, registros de vendas que foram feitos, e não o somatório, tá? Mas voltando aqui, então quando eu clico na tabela dinâmica, você observa as regiões que já estão escolhidas ali. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou voltar esse ícone aqui. Ele está lá em cima também, a gente vai ver depois em outros pontos. Configuração de campo, eu vou dizer que eu quero um formato de número com 2 decimais. Número 2 decimais, ok. Tá, mas eu esqueci de falar que eu quero soma. Não quero contagem, eu quero soma. Então ele vai me dar os valores baseados nas vendas. Bom, então vamos lá partir para acrescentar mais um campo aqui, que seria trimestre. Observa o seguinte, o trimestre, vou selecionar e vou arrastar. Trimestre eu quero que ele fique também debaixo do ano. Observa, no meu campo de colunas, eu tenho 2 opções. Ele fica acima do que já existe lá ou abaixo. Eu escolhi abaixo, legal. Então ele vai me dar por trimestre quanto foi vendido. Está meio carregado isso aqui, então eu vou entrar de novo. Só que eu vou entrar aqui pelo menu principal para vocês se habituarem a acessar, por exemplo, aquele mesmo campo que eu cliquei no menu flutuante. Eu vou configurar isso aqui. Não, desculpa, é aqui. O campo só ano. Eu não quero esses totais. Aparecendo, que eles estão carregando minha tabela. Então eu vou configurar esse campo para que não me dê subtotais. Eu quero nenhum subtotal, tá? Então tá aqui.
tá? E vamos ver aqui o que eu posso fazer mais. Eu não quero... Eu quero, da mesma forma, eu quero acrescentar mais um nível de informação aqui, que seria a forma que foram vendidas, que foram entregues as minhas mercadorias. Então eu vou colocar no campo de linha. Da mesma forma, eu posso colocar antes ou depois do campo que já existe. Olha só. Então, cada vendedor e a quantidade que eles venderam nesse período, né? Por aberta, né? Por forma de entrega. Mas isso aqui também está carregado. Então o que a gente faz? Eu vou clicar no campo funcionário e vou mandar desagrupar, recolher campo. Ou seja, quando eu quiser ver detalhe de uma pessoa, eu clico aqui e ele me mostra, tá? Bom, então esse sino foi o tempo aqui? Não, né? 6 minutos ainda. Ah, tá. Então vejamos aqui o que acontece vamos falar um pouco agora desse campo aqui. Você vê que aqui eu tenho 2 trimestres em 96, 4 trimestres em 97. Eu também não quero detalhe de trimestre. Então eu vou clicar no campo ano e vou mandar recolher. Vou mandar recolher. Isso também eu posso fazer pelo menu flutuante, clicando com o botão direito e recolher, ó, expandir ou recolher. Eu vou recolher, tá? Bom, então legal. Até aí está totalizado do jeito que eu quero. Mas eu não quero... Aí você pode brincar, eu não quero esse campo mais como sendo um campo de linha, eu quero ele como um campo de coluna, tá? Só que fica uma coisa extensa. A gente escolhe campos de coluna, normalmente os campos que têm menor frequência de ocorrência. No caso, por exemplo, de trimestre, ano, e linha a gente coloca na vertical. Então, eu vou voltar o funcionário, para a esquerda. Se tá? você quiser tirar um campo aí, não quero então isso aqui, realmente, vamos tirar esse campo aqui, ó. Vou clicar nele e vou arrastar ele, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Lixo. Tá? Agora vamos ver aqui uma coisa interessante. Tá pronto o formato básico da minha tabela? Tá. Eu vou ter que fazer para cada país, eu vou ter que fazer, se eu quiser um detalhe de cada país, será que eu vou ter que clicar em várias vezes? Não, existe uma ferramenta para isso. Observa só, eu tenho aqui 2 abas só, a aba dos meus dados e a aba da planilha da tabela dinâmica, tá? Então eu vou clicar no país de destino, que é o meu campo de filtro, e no caso vamos examinar aqui, por exemplo, Brasil. Eu só vou trazer os dados do Brasil, tá? Então vamos voltar ao que estava antes. Estava em todos, então todos. Ó, você vê que aqui tem a opção de selecionar vários itens, né? No caso, se eu quisesse só a América do Sul, por exemplo, eu selecionaria só os países da América do Sul, ó. Não vou clicar aqui só para vocês verem. Eu teria a opção de escolher vários, né? Então como é que funciona esse campo de filtro aqui? Que ele também pode ter vários níveis de quebra. No caso eu estou colocando só um nível de quebra aqui. Vamos lá. Eu entro na ferramenta de tabela dinâmica. Essa ferramenta só aparece quando eu estou dentro da tabela dinâmica, tá? Ó, analisar. E aí vamos ver aqui. Mostrar páginas do filtro de relatório. Olha só, dentro de opções. Observe, eu estou com uma guia
de tabela dinâmica. Observe o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Se eu tivesse mais quebras de filtro, ele me daria qual a opção que eu quero quebrar. Então, no caso, só tem uma, ele vai dar OK. Observe o que vai acontecer. Olha só. Ele gerou tantas tabelas dinâmicas quanto eram os campos do meu filtro. Num clique. Tá? Então, vamos ver. Já estou no campo Brasil. Mais um recurso ainda poderoso que eu considero que não é explicado em lugar nenhum. Que é, por exemplo, eu quero saber... nesse ano de 98... antes de falar nisso, vamos ver aqui. Toda tabela dinâmica pode ter associado a ela um gráfico dinâmico, que seria um assunto para uma próxima palestra. Gráfico dinâmico é bem interessante. Por quê? Olha só o que acontece. Eu vou gerar um gráfico dinâmico, ele sugere eu vou aceitar essa sugestão, tá? E vou arrastar ele aqui para o lado. Então, vamos ver aqui. Quebra grid, o vendedor quebra grid. No terceiro trimestre aqui, no ano de 98, ele foi campeão de vendas, né? Então, eu quero ver quebra grid em 98. Quebra grid em 98. Olha só, eu vou dar um duplo clique aqui, olha o que vai acontecer. O Excel foi lá na base de dados, selecionou os registros que somam aquele resultado. Ou seja, eu consigo ver o detalhe, como chegou aquele valor. Então vamos conferir se é isso mesmo? Vamos conferir aqui. Se apresentasse para cliente, ninguém vai querer se Total de vendas. Total de vendas. Vamos ver aqui, ó. Pô, tem até design, né? Ó. Olha a soma aqui, ó. O design faz tudo. Então, 23 mil foi somado para aquele registro naquele ano. Então, vamos confirmar lá no... Você vê que Brasil ficou do lado da planilha que ele abriu, ó, onde eu consultei. Ó, 23 mil, tá? Então, é isso. Tocou, né? Falou.